pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal de Experiência Literária. Neste vídeo de hoje eu quero falar com vocês, propor uma reflexão sobre temas fraturantes na literatura, especialmente na literatura infantil, que é quando eu vou chegar lá no final desse vídeo eu quero trazer um exemplo literário para vocês. Então fiquem aqui comigo até o final. Mas para dar início a essa conversa, eu quero trazer uma citação do livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Benterrain. Essa citação está lá na página 17, nesta edição aqui, e diz o seguinte: mas as crianças sabem que elas não são sempre boas, e com frequência, mesmo quando são, prefeririam não sê-lo. Isto contradiz o que lhe é dito pelos pais e, portanto, faz a criança sentir-se um monstro a seus próprios olhos. Por que eu resolvi trazer essa citação aqui, especificamente? Porque a ideia de que a literatura infantil só pode trazer temas que versam sobre bondade, beleza, alegria, sentimentos bons. E a gente sabe que a vida não é feita somente disso. Na verdade, a vida é muito complexa. A vida é feita de alegrias e tristezas, de coisas boas e coisas ruins, de sentimentos angustiantes e sentimentos não angustiantes. Por isso essa passagem é tão específica, porque essa ideia de que para a criança, para a literatura infantil, tudo deve ser muito quase perfeito, como se não houvesse nada de ruim. A gente sabe que a vida não é assim. E a literatura, ela é esse espaço, a literatura infantil, é esse espaço seguro. Por que eu digo seguro? Porque quando a gente pega um livro e as dores que estão neste livro, quando eu fecho as páginas desse livro, as dores, a tristeza, a angústia, os medos, a morte, a violência, tudo isso fica aqui, nas páginas dos livros. Então, por isso que a literatura é esse espaço do deslocamento, mas também é um espaço seguro para que a gente possa elaborar as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias. E não há nada melhor para fazer isso do que a própria literatura, a imaginação, a fantasia. Então, quando eu estou falando sobre temas fraturantes na literatura e na literatura infantil, eu estou falando disso tudo. Estou falando de medo, de morte, de violência. Tudo isso que já existe na vida real, mas que na literatura vai ser elaborado de uma forma ficcionalizada. E por isso que eu disse que a literatura é esse espaço seguro, porque é lá que eu vou conseguir elaborar, eu adulto, o jovem, a criança, o idoso, eu vou conseguir elaborar as minhas dores, a perda de um irmão, o falecimento da minha avó, uma violência que eu sofri e não sei lidar com isso. Então todas essas questões perpassam os temas fraturantes, esses temas que são muito difíceis da gente falar, mas que estão aí, que existem na nossa realidade. E por existirem na nossa realidade, a gente precisa trazê-los também para a literatura. E é por isso que é tão importante levar livros com essas temáticas, com esses temas, para os espaços de mediação. Como exemplo literário, eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, Fita Verde no Cabelo, do João Guimarães Rosa. Fita Verde no Cabelo, Nova Velha História. Se vocês notarem, para quem já é leitor e até quem não é leitor, na verdade, isso é um clássico, não é mesmo? Mesmo que a gente não tenha lido, a gente sabe sobre o que está falando. A gente lembra muito da história de Chapeuzinho Vermelho. E aqui o João Guimarães Rosa fala sobre uma fita verde em vez de um capuz vermelho. E é muito interessante porque ele tá falando desta menina, a menina que vai visitar a avó a pedido da mãe, e ela leva essa fita verde no cabelo. Só que quando ela chega lá,
Olhem só, vou mostrar para vocês algumas ilustrações. Olha a fita verde aqui, vou colocar bem pertinho no cabelo e eu vou ler até esse trecho. Então ela mesma era quem se dizia: vou a vovó com cesto e pote e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. E aí ao longo do caminho a gente vai tendo só esse rastro verde, que combina com o verde. E no caso aqui nós podemos ler como uma esperança de encontrar a sua avó com boa saúde, que é o que não vai acontecer. Porque é assim que ela entra na casa e ela vê a avó na cama, ela fala o seguinte: a avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo: depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim enquanto é tempo. Se vocês notarem nas ilustrações, a figura humana, elas também têm algumas partes que lembram o lobo da Chapeuzinho Vermelho. Olhem como essa menina que vai encontrar a avó que está doente, é uma visita para essa avó que está muito, muito doentinha, e ela lembra o quê? Ao lobo, a um sentimento, a uma angústia de que é encontrar um lobo que pode provocar algum dano. E esse dano ela ainda não sabe o que é, mas ela pressente. Mas agora a fita verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada. Estava suada, com enorme fome de almoço. A fita verde da esperança, ela se perde ao longo do caminho. Então, quando ela encontra a avó, que está prestes a deixá-la, a falecer, a esperança se esvai. A esperança, ela vai junto com esse primeiro contato com a morte, com a perda da avó. Olhem só. Vovozinha, mas que lábios aí tão arroxeados, é porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta. E a avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados, nesse rosto encurvado, pálido, é porque já não te estou vendo nunca mais, minha netinha. E a avó ainda gemeu. Quando ela percebe que a avó está indo, ela sente o vazio e o seu mundo se desloca, porque é uma dor nova. E lembrem, e não sei se vocês lembram quando eu mostrei a figura da avó, ela vai se mesclando aqui a partir da ilustração. Isso é muito forte, muito importante de nós percebermos enquanto autor, que a figura humana da avó vai se mesclando com a da imaginação do lobo. Ou seja, é a imaginação ajudando o deslocamento ao reconhecimento, a identificação de uma dor, de um tema que é difícil para ela, que é a perda daquela avó. Olha só, fita verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez, gritou: vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. E olhem só, ela lidando com a perda da avó. Olha como o trabalho, juntamente do João Guimarães Rosa e obviamente, com o ilustrador, com o Roger Mello, eles fizeram para que a gente percebesse o trabalho e a construção de como se lida com o tema fraturante dentro da literatura infantil, ligando elementos da imaginação. E olha como ela, a fita verde no cabelo, trabalha quando ela encontra a dor, quando ela encontra a presença da perda da avó naquele momento, a avó fraquinha, doente, e que já não estará ali com ela nos próximos minutos, ela vê a figura do lobo. Por isso ela fala: eu tenho medo do lobo. Foi a literatura que a ajudou
a elaborar essa dor. Olha a potência que a literatura, que a imaginação, que a ficcionalização possui no trabalho com esses temas fraturantes. Então, pessoal, eu quero deixar uma pergunta aqui antes de terminar o vídeo. Você já trabalha temas fraturantes nos espaços de mediação que você ocupa? Como é a sua relação com esses temas fraturantes? São difíceis? Você sente apropriado, embasado para trabalhar esses temas dentro da biblioteca, da sala de aula, em casa? Como é a sua relação com livros que trazem em seu enredo temas complexos, mais difíceis para serem discutidos com crianças, jovens e adultos? Coloca aqui no comentário porque eu quero conversar com vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!